Colegas advogados e advogadas, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, estamos iniciando essa live do Advogue nas Eleições, onde hoje vamos ter um convidado muito especial, que é o colega, amigo, irmão, meu sócio, Júlio Queiroz. E aí, sócio? Grande Júlio, sócio, como é que tá, meu amigo? Bem? Irmão, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pelas palavras aí, pelo convite, viu? Então estamos esperando a turma chegar aqui para a gente dar início. Você tá bem? Como é que tá aí em Brasília? Também deu uma esquentada aqui esses dias, mas a cidade tá boa. Ainda estou recolhido em casa. A turma tá ficando em casa mesmo? Ou... O pessoal foi porque Brasília tem muita gente que mora fora, né? Sim, Como é que tá isso? O pessoal acabou voltando tem vários ou colegas ficou que por aí? estão voltando para suas cidades. Os ministros, por exemplo, estão todos nas suas cidades de origem. Eu tenho colegas também que foram para a praia, né? Especialmente quem tem condições de fazer teletrabalho, né? Entendi, entendi. A Câmara, como é que tá funcionando? Você tá licenciado de lá, mas como é que tá funcionando a Câmara? Isso. A maioria dos órgãos lá tem teletrabalho também, e o que precisa de trabalho presencial tá por escala, como a secretaria da mesa, né? As pessoas estão indo por escala para lá. Porque o grande problema da Câmara é muita gente, né? E muita gente de fora, além de tudo. Sim. E tem os gabinetes de cada parlamentar também, que o pessoal acabou indo para Exatamente. voltando também, né? Isso porque assim, tem parlamentares que estão indo para Brasília, né? Tem os partidos normalmente estão fazendo agora uma escala também dois deputados para sempre ter um deputado presencialmente e tal. Tanto que você vê nas votações alguns deputados dentro do plenário, porque você não pode mais ter aquela votação toda que se tinha. Entendi. Bem, a turma chegou, está chegando aí aos poucos, então vamos iniciando. Pessoal, hoje, como vocês já estão vendo, a professora Rita Gonçalves também entrou aqui, Júlia. Rita é uma grande referência da área de contabilidade eleitoral, nossa colega, que inclusive na Ah, próxima terça-feira nós vamos falar no canal dela, do YouTube, sobre advocacia e contabilidade na prestação de contas. Já fica o convite, e a gente vai começar hoje a divulgação dessa live e ela está presente aí nos prestigiando. Então, vamos a... colegas, essa live nós vamos falar sobre a advocacia em Brasília, né, mas a advocacia eleitoral, na verdade, perante o TSE. A gente sabe que é muito importante. Oi, professora, boa noite. A gente sabe que é muito importante a atuação perante o TSE na área eleitoral, porque acaba sendo a última decisão da jurisdição eleitoral em si. Em determinadas matérias, a gente ainda pode recorrer ao Supremo, mas não são todas as demandas que chegam ao Supremo, como os colegas sabem. Então, eu chamei Jules, sócio do nosso escritório, do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia, consultor legislativo da Câmara, concursado da área tributária, um grande estudioso, principalmente nas áreas empresarial, tributário e eleitoral, desde 2012, né, Júlio? Também vem atuando nessa área de eleitoral. Desde 2012. Então, tem uma ampla bagagem e é o responsável por conduzir o nosso escritório em Brasília. Então, convidei ele para conversar sobre a sua experiência perante a atuação como advogado em Brasília e perante o TSE. Então, boa noite, Júlio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu venho sempre admirando o trabalho que você tem feito no Advogue nas eleições. É muito importante. A gente está numa época que os advogados precisam escolher cada vez mais se especializar. E você está dando, Caio, uma oportunidade das pessoas conhecerem uma área que é um pouco, não vou dizer antipática, não, que é muito simpática, mas uma área que é desconhecida, que a gente quase não vê na faculdade, que a gente atua muito pouco na prática, e você tira um pouco do mistério dessa área. Eu espero tirar um pouco do mistério também da advocacia no Tribunal Superior Eleitoral. Bem, Muito obrigado. o que é que eu acho primeiro importante? Assim, um pouco da minha experiência, eu comecei, como o Caio falou, em 2012.
eu comecei a advogar em eleição municipal, em zona eleitoral, né? Eu advogava em outro escritório, eu atuava na zona eleitoral, no interior. O meu chefe atuava no tribunal regional e a gente, eventualmente, apresentava um recurso para o Tribunal Superior. Então, a minha experiência inicial foi na justiça eleitoral de primeira instância, às vezes na segunda. Quando eu vim para Brasília, eu comecei a atuar no TSE, foi muito grande a diferença. Todo mundo deve imaginar que realmente tem diferença, mas a diferença é muito grande. A gente precisa mudar um pouco como a gente funciona e qual é a nossa prática quando a gente chega no Tribunal Superior. A primeira coisa é conseguir chegar no Tribunal Superior. Por isso, cara, eu queria falar do recurso. O recurso que normalmente vai para o Tribunal Superior Eleitoral é o recurso especial eleitoral. Júlio, inclusive isso foi uma das perguntas dos nossos alunos do Você Eleitoralista, que é o treinamento que a gente tem, foi sugestões para que os recursos possam ser melhor admitidos no TSE. O que você pode falar em relação a isso? Isso, a primeira coisa que a gente tem que saber, todos vocês sabem, que você tem nos tribunais superiores em geral, isso não é particular do TSE, uma jurisprudência defensiva muito forte. Você evita muito conhecer recurso. E tem várias razões. A primeira razão que a gente tem que ter noção é o pré-questionamento. Por que o pré-questionamento? Porque o pré-questionamento ele se resolve no tribunal regional. Tá? Então, quando você tem uma decisão do tribunal regional, você pense bem se ela abordou todos os elementos necessários para você levar essa demanda para o TSE. Na realidade, eu, quando formato o meu recurso eleitoral da vara da zona para o tribunal regional, eu já formato ele com base em artigo de lei. Muito embora seja uma matéria de fato, eu já formato ele com base em artigo de lei para você conduzir o tribunal regional a se manifestar sobre aquele ponto. Porque se ele não se manifesta sobre aquele ponto, a gente vai ter que embargar de declaração, tá? Para pré-questionar. E isso é fundamental, né, Júlio? Colocar tanto na fundamentação e também, de preferência, no pedido, né, do recurso, você reformar a sentença com base no artigo tal, não é? Quando você sai da primeira instância para o próximo. Inclusive um pedido subsidiário para, caso ele não dê provimento ao recurso, que ele se manifeste expressamente sobre o artigo tal, artigo tal, artigo tal, e tal precedente do TSE e tal circunstância. Você tem que ter essa noção. Muitas vezes acontece do colega advogado nos contratar aqui em Brasília e a gente tem um espaço de trabalho muito pequeno porque não tem mais prazo lá no TRE. A coisa subiu aqui sem pré-questionamento. E é muito difícil você conseguir, não vou dizer comprovar, porque se não está pré-questionado, não está, mas convencer de que é um pré-questionamento quando ele não foi suscitado em barra de declaração. Então, quando você viu o risco, se você não vai atuar no TSE, se você tem a intenção de contratar outro escritório para atuar no TSE, que tem mais experiência do que você, é importante que você já o contrate logo depois, ou entre em contato logo depois, do acórdão do recurso eleitoral. Porque o advogado que atua em Brasília, ele vai ter o olho de ver, olha, isso aqui dá para a gente discutir. Isso aqui dá para a gente discutir. Então, a gente tem que ter essa noção do pré-questionamento muito séria. Você não põe a oportunidade, a gente sabe que o embargo de declaração tem um prazo curto, muito menos, inclusive no eleitoral, especialmente no eleitoral. E é a nossa única oportunidade de pré-questionar. Se a gente não pré-questiona, acabou. E normalmente... E usar os embargos de declaração com a finalidade de pré-questionamento, não é? Exatamente. Muitas vezes até esquecer do efeito infringente dos embargos, né? Porque muitas vezes quando a gente tenta insistir nos efeitos infringentes, que o efeitos infringentes é aquele que visa mudar a decisão, né? Para quem está assistindo. Muitas vezes o tribunal acaba dizendo que o embargo de declaração não serve para rediscutir o mérito da matéria. Então, muitas vezes, esquecer os efeitos infringentes e focar na questão do pré-questionamento, né? Quer dizer, esses embargos são exclusivamente para fins de pré-questionamento. Não quero nem reformar a decisão. Quero só pré-questionar, porque essa matéria é importante e não está no acordo, não é? Isso, inclusive porque isso gera uma credibilidade no tribunal, uma facilidade. Olha, esse cara aqui quer só pré-questionar, então tá bom, está pré-questionado, mantido o acordo. Isso, para a gente aqui em Brasília, ajuda demais, 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 demais. Porque muitas vezes a gente vê uma tese que vai reverter a decisão e a gente não consegue trabalhar ela por falta de pré-questionamento. E os assessores e ministros do tribunal, não preciso dizer, são treinados para verificar isso, porque eles só veem isso.
Por quê, né? Até é importante dizer isso para o pessoal. Por quê, né? Porque senão vira mais uma instância revisora, né? Isso, o Tribunal Superior não é uma instância revisora ordinária. Ele é um tribunal, e a gente vai entrar nisso agora, de tese. Então, o tribunal só conhece da matéria quando é uma tese que está estabelecida. Ou essa tese que foi estabelecida viola a lei ou a Constituição, ou é contrário ao entendimento do tribunal, na hipótese em que o TSE vai atuar como instância unificadora. Então, o tribunal ele exige pré-questionamento por isso, porque ele é um tribunal de tese. E esse é outro ponto relevantíssimo. O Tribunal Superior é um tribunal de tese. Você vai lá discutir tese. Como é que funciona a cabeça de quem está atuando no Tribunal Superior? Não chega a ser o processo e vão dizer, que processo é esse? É o processo em que o prefeito fulano fez isso. Isso não acontece. O assessor ele vai dizer, isso aqui é um processo desse tema. Do É um processo, 30A, isso é um se for processo. ineligibilidade, da linha G, da linha. Eles olham os processos assim. O ministro Marco Aurélio fala, inclusive, que virou agora pela quarta vez ministro substituto do Tribunal Superior, ele fala, processo não se julga pela capa. E no eleitoral e no Tribunal Superior isso é verdade. Eles querem saber o que é que está sendo, qual a tese. Então, faça o seu recurso evidenciando muito bem o que é que você está discutindo em termos de tese jurídica. Eu vou discutir que essa minha condenação do Tribunal de Contas ela não é uma condenação por improbidade. Eu vou discutir que as minhas contas são regulares por causa desse precedente. Deixe muito evidente qual a tese você está trabalhando. Muito claro. Eu gosto nos meus recursos de já colocar no primeiro parágrafo. Esse recurso discute isso. Ponto. Isso é de suma importância, porque o seu recurso vai ser identificado assim. Muitas vezes a gente pega aqui um recurso que subiu e ele subiu sem evidenciar a tese. Ou ele coloca uma tese completamente descabida na frente e a tese que a gente acha importante lá embaixo. O que é que a gente faz? Faz um memorial para tentar evidenciar a tese que tem mais chance de êxito. Tá? O que leva a outro ponto. Súmula 7 do STJ. A gente não rediscute fato. Não rediscute fato, não rediscute prova. Tá? Então você tem que formatar o seu recurso de uma maneira a evidenciar também, deixar muito claro que você não está querendo discutir fato. Por exemplo, ao invés de você citar o documento tal ou o testemunho tal, cite o trecho do voto do desembargador que falou desse fato. Porque você está partindo dos fatos evidenciados pelo Tribunal Regional. É isso que, inclusive, a gente pode voltar um pouquinho em embargos, para você dizer que, justamente, quando você embarga para pré-questionar, muitas vezes, pode ser até uma questão de fato. Mas para dizer, ó, essa questão de fato foi relevante e não está no arcabouço fático que está no acórdão. Né? Para que ele entre no arcabouço, porque o tribunal, como você disse, ele não vai analisar fato e prova do processo. Ele vai analisar do acórdão para frente. Então tem que estar dentro do acórdão essa questão. E se não tiver, você tem que embargar para dizer, olha, essa questão aqui foi suscitada, foi relevante para a causa e não está escrita textualmente no processo. Então, precisa entrar. Né? Seria isso, né, Júlio? Você, quando sai da instância ordinária, você congela o fato. Eu não posso mais discutir o que aconteceu, se aconteceu. O que eu posso fazer é pegar o que está estabelecido e dizer que a isso se aplica a norma A ou a norma B, que é uma questão de qualificação. Por exemplo, eu posso ter estabelecido no tribunal de que houve, por exemplo, vamos pensar no caso de 30A, que houve saques na boca do caixa para financiar a eleição. Mas eu tenho que dizer, olha, esse saque é admitido pela jurisprudência desde que isso, isso e isso, e o acordo evidenciou que isso foi cumprido. Ou eu posso dizer o seguinte, olha, ficou evidenciado que se deu uma entrevista com essa e aquela circunstância e se mencionou a intenção de se candidatar. Eu não posso discutir se isso foi mencionado ou não. Posso dizer que isso que eu falei, a jurisprudência entende que não é propaganda antecipada, ou que é propaganda antecipada. Eu não posso discutir o que aconteceu. Eu posso discutir como qualificar o que aconteceu. E isso é um detalhe muito fino que tem que ficar evidenciado. Quando eu discuto esse tipo de coisa, eu coloco aqui não se trata
de rediscussão de fatos e provas. Se trata de qualificação jurídica dos fatos, você vai encontrar um sem número de acordos no tribunal que admitem expressamente qualificação jurídica, requalificação jurídica dos fatos. Tá? Então, cuidado ao rediscutir fato. E acho que a terceira coisa que a gente tem que ter, agora, eu já falei como é que a gente chega no tribunal. Né? Chegamos no tribunal com o recurso. Como é que a gente atua no tribunal? Primeira coisa, assim, é muito vantajoso para o cliente ele ter um advogado que atue com frequência no Tribunal Superior. Por quê? Porque necessariamente esse advogado é melhor que o colega? Não necessariamente. Mas é porque o colega que atua no TSE, ele tem mais costume de como o tribunal funciona. Eu digo isso porque assim que eu mudei para Brasília e pude advogar, porque assim que eu mudei eu estava ocupando outro cargo público compatível com a advocacia, eu ia todas as sessões do tribunal. Todas. Terça e quinta. Terça e quinta. Todas as sessões eu estava lá. Quando você acompanha as sessões, você entende mais ou menos o que está sendo discutido no tribunal, o que é tema relevante, o que chama a atenção de cada ministro, o que é a posição de cada ministro. Ou seja, se eu sei que eu estou discutindo um tema, sei lá, de a linha G, eu sei que ministro fulano ele é vencido no tribunal. Ou eu sei que ministro cicrano é o que normalmente conduz. Então eu vou focar a minha abordagem nesse ou naquele ministro. Quando eu estou atuando no tribunal todo dia, eu interajo, inclusive, com os colegas advogados. E eu sei que tem, igual ao meu, 3, 4, 5 casos pendentes de julgamento no tribunal. Eu sei que tem um determinado caso que o ministro fulano pediu vista. Eu sei que o ministro fulano tem essa ou aquela tendência. Então, quando o advogado atua no tribunal, ele sabe o que está acontecendo no tribunal, diferente da gente que às vezes chega sem saber e vai ter que tomar pé da situação. Tá? Então, é importante, você que não mora em Brasília, uma coisa que você pode fazer é acompanhar as sessões pela TV, o que se perde um pouco. Tá? Porque, como eu estou falando, a interação dentro do tribunal é importante. E dentro do tribunal, você interage não só com o plenário na hora de julgamento. Você tem audiência com os ministros, você despacha nos gabinetes que o permitem com assessores, chefe de gabinete, você despacha com a secretaria do tribunal, você às vezes despacha com o Ministério Público junto ao tribunal. Então você conhece o funcionamento do tribunal, isso eu falo de uma forma muito republicana, tá? E o tribunal também te conhece. Tá? O tribunal sabe quem é você, sabe da sua conduta correta, tá? Sabe que você é uma pessoa leal, sabe que você tem prática no tribunal. E assim que o advogado, inclusive, constrói o próprio renome. Quando eles começam a ver os seus nomes nas peças bem feitas, quando você atua com lealdade processual, tá? Então, é importante mais. E até com os colegas você gera uma empatia que é importante. Porque a advocacia eleitoral... Relacionamento. A advocacia eleitoral, às vezes, é tão restrita que vocês são um grupo de 20, 30, 40 pessoas atuando num estado, e no TSE é muito parecido. Muitas vezes você vai ser contrário ao colega, outras vezes você não está do mesmo lado. Então, é muito importante isso. Júlio, antes da gente voltar a avançar nisso, eu vou só deixar registrado. Tem uma pergunta de Igor Brandão, aqui sobre a questão da influência da política nas decisões eleitorais. A gente vai tratar disso. E a gente vai falar outra pergunta, se é bom ter um escritório em Brasília ou se dá para fazer parceria. Eu queria que você falasse desses dois pontos mais à frente. Mas tem uma outra questão que eu acho que a gente deveria falar também, Júlio, que a gente falou nos recursos para subir para o TSE, a gente tem a questão da infração à legislação, né, da violação do dispositivo. Mas tem uma coisa que a gente faz, que é aquela questão do cotejo analítico, né, que inclusive eu aprendi muito com você nessa questão, de como a gente faz, né, acho que era uma dica importante para a gente também deixar para os colegas do Advogue. Isso. O que é cotejo analítico, né, pessoal? Para quem não tem experiência no Tribunal Superior. Uma das fundamentações do recurso especial é você ter uma divergência entre um e outro tribunal eleitoral, outro tribunal inferior e o TSE. A jurisprudência do tribunal, com base no que o STJ já faz, e é importante, pessoal, às vezes óbvio, mas é importante a gente lembrar. A composição do TSE são 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 juristas. Então, a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do Supremo, evidentemente, vão ter influência dentro do tribunal. Tá? Porque você tem egressos desses tribunais. Então,
o cotejo analítico é você comparar as fundamentações do acórdão, que a gente chama de paradigma, que é o acórdão que você está dizendo que divergiu, e do seu acórdão, que é o acórdão recorrido. Como é que a gente faz na prática? A gente faz uma tabela. A tabela diz assim, ó, situação de fato. Qual é a situação de fato no acórdão recorrido? É essa. Muitas vezes eu copio, inclusive, o relatório. Qual é a situação de fato no acórdão paradigma? Essa. Copiando o relatório do acórdão paradigma. Por quê? Porque você evidencia que é o mesmo caso. Ou seja, a gente está discutindo aqui a mesma questão de fato e de direito. E pessoal, quando o Júlio diz tabela, é tabela mesmo, sabe? Você entra no Word e bota tabela, e bota um do lado do outro, uma coluna do outro e fica comparando. É assim que a gente faz aqui no escritório. Isso. E eu vou pegando trecho dos acordos que diz, olha, eu entendo que nesse caso o artigo 30A tem que ser interpretado dessa maneira. E vai lá no outro acordo, eu entendo que tem que ser dessa outra maneira. Então você vai evidenciar como os tribunais estão divergindo de uma maneira muito clara. Porque quando o ministro pegar, ele vai bater o olho na sua tabela e vai dizer, não, realmente aqui tem uma divergência. E isso é importante, pessoal. A tabela é um exemplo, muito útil, inclusive, de uma coisa que assim, a gente tem que ajudar o ministro. A gente tem que ajudar. Porque, por exemplo, nessa eleição agora, o tribunal vai julgar eleições de 5 mil e não sei quantos municípios. Então, 570. 5.570. Com 100 número de vereadores, cada um com 2, 3, 4 candidatos a prefeito. Então, ajude o tribunal. 750 mil candidatos, é a expectativa do TSE. Isso. Então, ajude o tribunal a te ajudar. Deixe muito clara a sua tese. Eu acho que o recurso, quanto mais curto ele conseguir ser, melhor, desde que ele seja completo. Então, a gente lá no escritório também, a gente faz parágrafo numerado para deixar muito claro que a gente está fazendo sentença curta, sentença no que eu quero dizer, frase curta. Não é? Então, seja muito claro no que você está fazendo. Não enrole, não fale prolegômenos. Seja muito claro na sua linguagem, ajuda o tribunal. Não crie mistério. O ministro não quer saber, o ministro não está lendo o seu recurso pelo deleite intelectual, ele está lendo para resolver. Então, seja muito claro, e o cotejo analítico é um exemplo disso. Tá? O que me leva, inclusive, a outro aspecto, memoriais. O ministro Ribeiro Dantas, né, que a gente conhece o Grande Norte como Marcelo Navarro, que foi um professor de processo, ele diz, olha, memorial tem que ter até 7 páginas. Professor, mas não, 7 páginas. Mais do que isso, não se lê. Então, ajude também o ministro fazendo um memorial. Ajuda. Todos os ministros, o processo é longo, o seu recurso muitas vezes vai ser longo, tem muita matéria de fato, tem muita coisa. Faça um memorial muito claro, de 7 páginas no máximo, entregue. E o memorial tem que ser pô. Eu digo isso, ele diz isso, o certo é isso. O precedente é esse, o caso é esse. O quanto mais você ajudar o ministro a entender, sem ele precisar revirar o processo de uma vez, melhor. E tem que ter em mente, né, Júlio, que eles estão ali, o próprio ministro, que é do STF, do STJ, principalmente, né, os juristas não. Eles costumam ter uma dedicação maior ao tribunal, mas os ministros do STF, do STJ, eles conciliam, né, continuam conciliando as atividades do Supremo com as atividades no TSE, as atividades no STJ, com as atividades no TSE. Então, além de serem muitos casos para serem analisados, ainda tem essa questão dos ministros terem que compatibilizar com outros trabalhos também, né? Exatamente. Para vocês verem, o presidente do STJ e o corregedor federal, que são 2 membros do STJ, eles ficam de fora da distribuição do STJ de processo. Ficam fora. Eles só julgam como vogal e o presidente, em alguns poucos casos, relata determinados processos. O ministro do TSE continua recebendo processo no tribunal dele normalmente, em quantidades enormes. Você imagina um ministro que está na terceira sessão do STJ, que recebe centenas de habeas corpus por dia. Não é? Então, o ministro tem muita coisa. E isso leva até outra coisa. Uma vantagem de você estar em Brasília chama disponibilidade. Porque você conseguir uma audiência com o ministro, especialmente os do Supremo e também os do STJ, é complicado. Porque eles têm que dar atenção ao TSE, eu digo aos advogados do TSE, e aos advogados do tribunal de origem dele, que já são muitos. Ele não ganha mais um dia na semana porque ele é ministro do TSE, continua tendo a mesma quantidade de dias úteis na semana para trabalhar.
Então, muitas vezes, você fica insistindo em tentar uma audiência e você não consegue, mas muitas vezes o tribunal vai te ligar, olha, surgiu uma vaga aqui, daqui a meia hora, o senhor pode vir, doutor? Então, uma vantagem de você ter um escritório em Brasília é essa, você tem a disponibilidade de ir. Por exemplo, o ministro do STJ e o do Supremo também, eles atendem, na maioria das vezes, depois das sessões do tribunal. Então, muitas vezes, a sessão demora muito, e aí você vai receber uma ligação no finalzinho da tarde, olha, o ministro está disponível aqui, sei lá, de 7 da noite para receber o senhor. E você vai e vai ter uma fila, provavelmente, de colegas lá esperando, o que prova novamente que você tem que ser muito objetivo, você vai falar. Quer dizer, ministro, o processo é isso aqui. Eu estou sustentando isso aqui, por isso, por isso, por isso. Acabou. Então, é uma vantagem você estar aqui. Outra coisa, a gente despacha muito com o desembargador e com o juiz na primeira instância, tem dificuldade para despachar qualquer magistrado, porque qualquer magistrado é muito ocupado. Mas um tribunal superior centraliza o Brasil. Então, é mais difícil. Natural que seja assim. Júlio, e aí já entrando na outra pergunta, eu acho que foi do Felipe Almeida, aluno nosso lá do nosso curso, que ele perguntou, é bom ter um escritório em Brasília para atuar na área eleitoral ou você pode fazer parcerias? Como é que funciona isso? Que é bom ter história em Brasília, é bom, mas nem todo mundo pode, né? Porque Brasília é caro imóvel, é caro passagem, é caro uma pessoa se manter aqui. Então é difícil. Na verdade, a gente tem esse escritório aqui muito pela contingência de eu estar morando aqui em Brasília, né? Mas se você não pode, é ideal que você faça uma parceria por essas várias razões que eu venho colocando. Que o advogado conhece o tribunal, que o advogado conhece os ministros, o advogado é conhecido pelo tribunal, ele vai poder te adiantar muita coisa que vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, assim, que é triste que existe, mas existe. Existe gente que vende falsas esperanças para o colega. Não, olha, você me contrata que eu vou ganhar, porque ninguém tem coragem de negar uma petição minha, porque não sei o quê, porque eu tenho amizade do seu mesmo. Não contrata uma pessoa com isso. Porque se uma pessoa vende... Que eu tenho acesso, que eu tenho não sei o quê. Isso, aquilo, outros, não. Isso não existe. Isso não existe. Eu conheço casos concretos em que esse tipo de colocação, porque eu sou da cozinha do ministro fulano, o ministro fulano soube dessa história, e não apenas ele não era da cozinha do ministro fulano, como o ministro fulano meteu o sarrafo para mostrar a independência. Então, isso não existe. Isso, inclusive, é criminoso, na maioria das vezes. O que um advogado de Brasília pode vender para você é conhecer como o tribunal funciona. É poder antecipar situações comuns. Dizer, olha, isso aqui nessa formação do tribunal é péssimo. Isso aqui o tribunal está julgando assim. Isso aqui tem essa tendência. Tá? Isso aqui está com vista não sei para quem. Porque, por exemplo, se você tem um determinado processo com um tema com vista para um determinado ministro, dificilmente o presidente do tribunal vai pautar outros processos com esse mesmo tema. Isso é uma coisa muito clara. Por quê? Porque não adianta ele pautar para sair com vista ou atropelar o outro ministro. Então, isso é uma coisa que o advogado lhe diz. E uma coisa que o advogado vai poder dizer, olha, para a gente recorrer aqui, é importante que você aí na origem toque nisso, nisso e nisso. Para a gente poder trabalhar aqui, é importante que venha dessa forma o recurso. Para a gente poder trabalhar aqui, é importante que aí na origem você não tenha sido julgado assim. Ou seja, a pessoa em Brasília consegue lhe dar essa visão. E os advogados de Brasília, eles estão aqui para isso, para fazer muita parceria. E muitas vezes você vai acabar tendo uma parceria constante por uma questão de relação de confiança que você cria. O que é que eu sugiro? Pesquise o que é que o colega escreveu, não necessariamente de artigo científico, mas em artigo na internet, pesquise em redes sociais, porque antigamente você só conseguia entrar em contato com os grandes luminares do direito, tá? Com as grandes mentes, que são realmente os maiores advogados eleitoralistas do Brasil. Mas hoje você consegue escritórios médios, e se abre muito espaço para isso por causa da restrição orçamentária que as eleições têm tido, que são pessoas que são capazes, mas ainda estão no ascendente na sua profissão. E por estarem no ascendente, eles têm condições de fazer parcerias mais, como eu digo assim, mais realistas com o colega. E aí, Júlio, Igor Brandão, que também é aluno nosso, fez a seguinte pergunta. O aspecto político influencia mais nas decisões do TSE que o aspecto jurídico? É muito disso, dessa mitologia, né, de que a justiça ela é muito levada pelas decisões políticas e etc. Queria que você falasse sobre isso, mas me deixasse até dizer também um pouquinho. Uhum. Pessoal, tem muita, como o Júlio já adiantou, tem muito mito
muita lenda urbana em torno dos tribunais e, sobretudo, do TSE. Obviamente, nenhum sujeito, e aí digo, nem eu, nem você que está ouvindo, nem Júlio, ele não tem, vamos dizer assim, influências políticas. Isso aí, ninguém é tolo de dizer, todo mundo é submetido a isso. Mas de entender que o Tribunal Superior Eleitoral decide tal e qual questão por influências políticas, aí, deixa eu dizer, de 10 anos também atuando também perante o TSE, isso não existe, categoricamente. Mas você pode falar mais, Júlio, e até vou contar um caso depois relacionado a isso. Existe muito essa coisa de vender fumaça, né? Não apenas por parte de advogado, mas tem certas agências políticas que vendem fumaça também. Um parlamentar, ele vende que tem entrado no TSE para ele se cacifar também, junto às lideranças, né? É muito comum o prefeito chegar, deputado fulano, vai nos ajudar. Só, deputado fulano das duas mãos, ou não vai ajudar ou vai atrapalhar. Porque tem ministro que não recebe quem não é parte do processo, começa daí. Tá? Simplesmente não recebe. Tem ministro que, se receber por cortesia, não vai ver bem essa visita, porque ele vai encarar como pressão. E, principalmente, assim, o TSE, ele sempre teve muita independência. Tá? Evidentemente, nenhum tribunal vive numa bolha. Evidentemente que um ministro, quando ele vai decidir, ele vai ter alguma preocupação na cabeça, um consequencialismo, né? Qual é o impacto de eu caçar esse deputado aqui? Mas isso não quer dizer que vai chegar um agente político no pé do ouvido dele e ele vai obedecer ou que ele vai ser influenciado por causa disso. Na minha experiência, na verdade, é o contrário. Quando você tem uma influência política dessa, normalmente o ministro, primeiro que ele passa a ter reserva com o próprio advogado, segundo que ele se sente pressionado. E muitas vezes ele vai reagir sendo mais severo com essa parte. Isso é muito comum. E outra coisa, o tribunal tem uma questão que chama jurisprudência. Eu tenho 50 processos decididos de uma maneira. Vai chegar aos 51 e eu vou decidir diferente. O ministro que propõe um negócio desse, especialmente, lembrando que tem 3 ministros do Supremo lá, que estão no ápice da carreira deles, o ministro Supremo vai olhar e dizer, por que você está fazendo isso aqui diferente? Por quê? E a gente tem que lembrar que nenhum juiz gosta de ficar... E que o tribunal julga tese, né? Justamente isso que você está dizendo, né? Como é que ele vai destacar uma diferença? Exatamente. O tribunal julga tese. E você fazer a distinção numa tese é muito problemático dentro de um tribunal. Tá? E mais uma vez, nenhum ministro quer ficar vencido. Mas que o ministro jurista, ele depende para ser renomeado ministro jurista, ele não pode passar vergonha na frente dos outros. Justamente porque ele não está no cargo vitalício. Então, normalmente, os ministros juristas, muito pelo contrário, alguns são mais atentos à jurisprudência. Tem vários ministros, como a gente tem o ministro Tarcísio Vieira, que é uma enciclopédia de jurisprudência do tribunal. Tá? Então, assim, eu não posso dizer que nunca houve algum tipo de influência política. Não acontece isso com frequência. Na verdade, é muito raro. E, na realidade, na minha experiência, quando entra um político no meio da história que não seja parte do processo, normalmente dá errado. E tem outra coisa, tem um Ministério Popular. A gente tem que lembrar disso. Tem o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral Eleitoral e tem o Vice-PGE. Qualquer caso que saia muito da trilha, vai abrir o olho do Ministério Público, com certeza, sem a menor dúvida. E vai fazer uma confusão enorme. E olha, gente, e é da própria influência de poder econômico. Eu vou dizer dessa história do que Júlio falou sobre o pessoal que vende fumaça. Porque muitas vezes, aconteceu comigo, inclusive, num caso importante, meu cliente recebeu uma ligação no dia do julgamento e dizer, olha, se você não pagar tantos R$ 1.000, você vai perder o caso. E, obviamente, o cliente não pagou, ele veio me dizer, não pague, isso é fumaça e etc. E aí foi a julgamento à noite e não perdeu. E aí, se tivesse pago a quantia de tantos R$ 1.000, aí, sabe, essas coisas, aí tem, obviamente, gente que vive em torno desse meio vendendo falsas ilusões para ganhar dinheiro em torno disso, que são charlatões. Então, foquem, assim, os tribunais eleitorais do Brasil são sérios. Essa história de influência política e etc.,
pela atuação, por onde a gente tem passado. Obviamente, como a gente diz, não tem ninguém que é imune a isso, mas tem o espaço é para quem trabalha bem, de forma séria, correta e bem feita. Fazendo isso, você vai ter sucesso na sua carreira. Só um Júris, comentário diga rapidinho. lá. Caso que chegou um cliente para mim e tudo, já tinha ganho o processo dele aqui no TSE, e ele confidenciou assim, olha, eu paguei 50 mil aqui ao advogado para ele convencer o ministro fulano dessa tese e tudo, eu acho que se eu não tivesse pago, eu não tinha dado não. Mas qual é a tese? Quando eu fui olhar, era uma das teses mais manjadas que tinha no tribunal, que eles decidiam daquele jeito toda semana, ou seja, o advogado sabia que eles decidiam daquele jeito, sempre decidiram, e chegou vendendo uma influência que ele não tinha, não precisou fazer nada, juntou uma procuração no processo, o processo foi julgado como todos os outros, foi embora. Não sei se você vai falar do que eu estou pensando aqui agora, cara, mas eu queria deixar um espacinho para a gente falar de julgamento em lista no tribunal. Não, era um tema até que tinha me passado. Eu acho que a gente pode até falar sobre isso agora. Uhum. É o que acontece, pessoal. Como o Tribunal Superior ele tem muito processo, muitas vezes, alguns processos, em especial agravos regimentais, que é o recurso de uma adesão do relator para o plenário, ou embargo de declaração, que é aquele que rediscute a decisão do tribunal, eles são julgados numa lista. O que é uma lista? O ministro faz literalmente uma lista com as emendas dos seus votos e passa para os demais ministros. Aí vai chegar o presidente lá, vai dizer lista 1 do ministro fulano, lista 2 do ministro ciclano. Esses processos são julgados em bloco. São julgados 10, 20 processos de uma vez sobre o mesmo tema. No TSE até menos. No TSE normalmente uma lista são 5, menos de 10. É muito difícil ter uma lista com mais de 10 no TSE. Por que é isso importante? Muitas vezes o seu processo vai ser julgado numa lista. Tá? E o processo que é julgado numa lista, infelizmente, ele é julgado mais apressadamente. Por que ele vai para a lista? Porque normalmente é um tema que, na visão do relator, ele é um tema batido, é uma questão simples, é um recurso incabível, mas pode ser que não seja. Então você precisa chamar a atenção do tribunal para esse seu processo. O que eu recomendo que você faça? Primeiro, você faça uma petição para retirar de lista, pedir destaque. Nem sempre essa petição dá tempo de ser apreciada, porque a pauta do TSE é muito rápida, ela é publicada muito rápido e julgada muito rápido. Então, muitas vezes você vai ter que levantar e falar no microfonezinho do TSE, olha, meu processo está na lista, queria pedir destaque e tudo. E além de pedir destaque desse processo, você tem que despachar com os demais ministros, para eles atentarem para esse seu processo. Tá? Porque eles julgam na lista pela ementa. Tá? Pela ementa do julgado. Então, quando você vislumbra que seu processo vai ser julgado em lista, você tem o dever de pedir para destacar e atuar para chamar a atenção desse processo. Não basta pedir para destacar, tem que ir chamar a atenção. O TSE ainda não julga por julgamento virtual, como alguns tribunais têm feito. Tá? Mas ele que é aquele julgamento que fica no sistema, que nem vai para a sessão presencial. Hoje, todos os julgamentos do TSE são, vou dizer, presenciais. Hoje, no caso da Covid, eles estão sendo via conferência, mas não tem aquele julgamento virtual que tem, por exemplo, no Supremo e no STJ. Tá? Então, é importante. Atenção na lista. Especialmente se for um agravo, porque agravo você já começa perdendo porque o relator já é um voto a menos contra você. Então, você tem que chamar muita atenção em saber quem é o ministro que vai divergir ali. Porque, pessoal, isso acontece Oi, Luz e Pimentel, tudo bom? Isso acontece muito no TSE. Quando chega no TSE, o ministro relator, ele pode não só não conhecer do recurso, mas ele monocraticamente pode prover o recurso especial. Então, ou seja, ele sozinho pode desconstituir uma decisão do tribunal regional. E aí, o recurso que cabe contra essa decisão monocrática do ministro é um agravo regimental. E esse agravo regimental, como o Júlio disse, ele pode entrar numa lista. E aí, entrando numa lista, ele entra no rolo compressor. Entrando no rolo compressor, você dificilmente vai conseguir reformar aquela decisão. Óbvio, se você estiver advogando para uma parte que está satisfeita com a decisão monocrática, você não vai tentar pedir destaque. Você vai deixar que aquele voto prevaleça. Você só vai pedir destaque quando você quer que tire esse processo
da lista para você tentar reformar a decisão monocrática do juiz não, desculpa, do ministro. Então, é importante ter essa atuação perante o TSE e veja como ela eu acho que são muito sutis, né, as atuações do advogado quando já está o processo no TSE. Não é, Júlio? É isso, é um memorial, é uma audiência, é pedir para tirar de destaque, pedir destaque, né? Acho que é muito sutil essa atuação, né, do advogado, mas muito importante. Porque é aquela coisa, quando você tem experiência aqui em Brasília, quando você já é mais conhecido, quando você chega para um ministro, isso aqui está na lista do ministro Cicrano, eu estou pedindo para tirar da lista, porque o tema é importante, por isso, por isso, por isso. Muitas vezes o ministro vai olhar assim, não, isso aqui é coisa de todo dia, deixa para lá. Mas se você é uma pessoa que realmente tem, não vou dizer prestígio, mas assim, é respeitado no tribunal pela sua atuação, não é porque é filho não sei de quem, não, é respeitado, estou falando pela sua atuação, o ministro pode dizer, olha, se o doutor fulano está me dizendo com seriedade que esse processo aqui é importante, eu vou pedir vista para ver o que é. Vou pedir vista porque pode ser que seja. Pode ser que não seja nada, mas você consegue fazer isso. Então, assim, a atuação é muito sutil e, mais uma vez, cuidado com quem vende milagre. Porque simplesmente não existe essa coisa do advogado fazer milagre no tribunal. É muito trabalho, é muito trabalho. Muito trabalho, né? É muito É ali o trabalho. Muricy Ramalho, né? Aqui é trabalho, né? Exatamente. Quando você contrata um advogado para atuar no TSE, você está contratando não apenas o que ele vai fazer no seu processo, mas o que ele já fez lá para trás. Para conseguir um grau de renome, respeito, para que a assinatura dele leve uma seriedade para o processo. Isso é importante. A gente pode parecer que isso é uma coisa meio de punho de renda, não sei o que, mas é importante. Tá? É importante que o advogado ele construa. Tá? Mas eu não sou famoso, eu não tenho renome, não tenho isso. Construa. A gente constrói a carreira. Muito difícil uma pessoa muito nova consegue. A Luz está dizendo, tem muito milagreiro por aí, exatamente. A melhor coisa do mundo que eu acho da relação com o cliente é a honestidade. É você falar assim, olha, aqui o bicho pegou. Aqui não vai ser fácil. Aqui vai ser difícil por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se você chegar vendendo chocolate com laranja para o cliente e você perder, o advogado é isso, aquilo, outro, é irresponsável, não sei o que mais. Tá? Outra coisa. Assim como um tribunal regional ou um juiz eleitoral, no TSE, o período eleitoral, tudo é muito rápido. Publicação é em mural, tá? Inclusive no processo eletrônico, tá? Publicação é em mural, pauta é 1 ou 2 dias antes, julgamento todo dia. Isso é outra razão para você ter uma base em Brasília ou um parceiro em Brasília. Porque muitas vezes o seu processo vai chegar aqui numa semana, na semana seguinte ele é capaz de já estar na pauta, tá? E você vai precisar de uma pessoa para fazer esse périplo. E durante a eleição é um périplo muito difícil. A memorial é muito difícil, tudo é muito rápido. Então a gente precisa de uma agilidade. Agora, não pode perder a qualidade quando você tem agilidade. Um memorial conciso, um memorial sintético não equivale a um memorial ruim. Tem que ser bom. E se a gente tem pouco tempo e pouco espaço para trabalhar, a gente não pode gastar nem tempo nem espaço com besteira. A gente tem que ir ali no nervo do que é o negócio que vai resolver o processo. E para isso a experiência de atuação no tribunal é muito importante. Tem mais algum ponto que aí eu tenho outro tópico para trabalhar, que aí já é para o Supremo. Deixa eu ver aqui se ficou mais uma pergunta pendente. Acho que a gente já falou um pouco sobre as dificuldades de atuação do Supremo, mas foi uma das. Do Supremo, não, desculpa, perante o TSE. Acho que a gente já falou mais espaçamente, mas acho que a gente poderia pontuar, né, algumas coisas. Isso. A dificuldade do TSE é a quantidade de processos, né, pessoal? É o fato dos ministros eles acumularem os tribunais que também têm muito processo. É o fato de ser um tribunal de cúpula, que naturalmente torna mais difícil atuar lá, de ser um tribunal de teses, o que exige que eu tenha pré-questionamento, que eu não rediscuta a matéria de fato. Tá? Então, esses são basicamente os pontos. Uma dica importante também, que já que a gente estava falando, é agravo regimental. Muita gente, quando vai e o ministro dá provimento, nega provimento monocraticamente, vai, repete, o Ronald, colega aqui da UFRN. É isso. Bom, Ronald. Muitas vezes o que a colega faz, quando o ministro dá provimento ou nega provimento monocraticamente, vai fazer no regimental.
repete o recurso especial. Não é assim. Não é assim. Inclusive, o Código Processo, isso já era firme na jurisprudência, e o Código de Processo Civil trouxe a exigência expressa de que o regimental tem que combater expressamente as fundamentações da decisão agravada. Ou seja, se eu argumentei A, B ou C e o ministro decidiu com base só em C, o meu agravo só pode ser em cima de C. Da mesma maneira, se eu aleguei A, B e C e o ministro decidiu Z, uma coisa que não está no meu recurso, eu tenho que atentar. Olha, pode ser uma adesão surpresa. O Código de Processo ele não admite isso. Na justiça eleitoral, por causa da agilidade, às vezes a jurisprudência passa por cima. Mas já é uma alegação do meu agravo, dizer, olha, artigo 489 do CPC novo, isso aqui foi uma adesão que não foi debatida. Tá? Isso aqui é um fundamento que não foi debatido. No mínimo, isso tira o seu agravo de lista, pelo menos. E você ataque o D. Porque se você não atacar, primeiro que o ministro já está com a decisão pronta para manter. Ele vai dizer, olha, não impugnou especificamente os fundamentos, mantém o meu fundamento, foi embora. Acabou-se. Tá? Sem falar que você passa a impressão que o ministro nem leu o que é que ele decidiu. Outro ponto que eu acho importante, pessoal, é que quando a gente vai para o Supremo, eu acho o recurso do TSE para o Supremo um dos recursos mais difíceis do direito. Por quê? Porque, primeiro, é a única corte que tem simplesmente 3 membros no Supremo. Então, se você cair num relator que não é impedido, diga-se passagem, o que votou no TSE não é impedido no Supremo, tá? É a jurisprudência consolidada do Supremo isso. Inclusive, ele pode ser relator. O que Júlio está querendo dizer? Ele pode ter votado, no seu caso, no TSE e votar no Supremo. Isso é bem comum. Isso também não é comum que ele seja um relator no qual você perdeu e vai ser relator do Supremo por causa do sorteio. Tá? Então, assim, você já começa... É possível que você já tenha 3 votos contra a sua tese para ir do Supremo. Segundo, o presidente do tribunal, como ele recebe o recurso, ele faz o juízo dele, né? Sendo que o presidente do tribunal eleitoral, ele é do Supremo. Então, ele tem muito mais liberdade para negar um recurso, porque ele vai votar quando chegar isso no Supremo todo jeito. Tá? E outra coisa, quando chega no Supremo um recurso do TSE, primeiro que muitas vezes é bem depois da eleição, tá? Então é um caso que eu digo assim, já esfriou, já criou uma situação 3/11 exatamente, consolidada. Segundo, que ele tem colegas dele que já votaram. Então, naturalmente, ele vai se basear no voto do colega. Naturalmente, ele vai olhar... Né? Muitas vezes. Isso. Então, assim, para o seu recurso subir do TSE para o Supremo já é muito difícil. E se subir, para ele ser provido no Supremo, você tem que ter um trabalho muito grande. Tem que ser uma tese muito robusta. Nós já tivemos casos, né, Caio? De ter que fazer uma distinção muito grande no Supremo, tá, para conseguir virar. Agora, para mim, é o recurso mais difícil do direito brasileiro, é o extraordinário do TSE do Supremo, e acompanhar exatamente, Luz, e não deixar o processo lá. Tá? Porque, como o Caio sempre fala para vocês, o processo eleitoral ele tem muito a questão de time, tá? Não deixar morrer, expor o que está acontecendo. E aí tem outra coisa, você conhecer no sentido de saber como atuam os ministros do Supremo também. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio, que eu já citei, já foi 4 vezes membro do TSE. Então, é um ministro com muita experiência em direito eleitoral. Tá? É importante a gente conhecer também o Supremo, quando a gente vai para lá. O Supremo é uma honra muito grande para qualquer advogado atuar no Supremo. Mas se no TSE você tem que ter uma construção para atuar, no Supremo mais ainda. No Supremo, como é que eu digo assim, para atuar com 100% da sua capacidade, um advogado tem que ser uma figura de destaque em ascensão no direito mesmo. Não precisa ser um professor da USP, um negócio assim. Mas tem que ser uma figura em ascensão com muito respeito no tribunal. E para o Supremo vale todas essas colocações que eu já fiz a respeito de influência política, a respeito de como atuar, de pedir audiência, vale tudo que eu já falei. Tá? Tomar cuidado com quem vende sucessos duvidosos. Não é? Então, a advocacia no Supremo também é muito, muito complexa, para não dizer complicado. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta aqui do pessoal. Acho que não. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pessoal, vocês vão dizendo. Está aqui perto do fim. Acho que o Lucas perguntou se vai ficar gravado. A gente vai deixar disponível no nosso canal do YouTube essa aula. E eu acho que se viu
para a gente, acho que foi muito para desmistificar essa atuação no TSE, né, dessa nuvem, tirar esses charlatões aí, até para que os colegas não caiam nisso. Uma E, pergunta do Ronald aqui, ó. Falando pedido de audiência, sim, consegue? É difícil, é complexo, como eu falei no começo, que os ministros, especialmente do Supremo e do STJ, eles acumulam a jurisdição dos outros tribunais. Então, a agenda deles é complicada. Mas consegue, muitas vezes, o ministro, se ele não atender pessoalmente, ele tem um juiz auxiliar no TSE, que o juiz auxiliar atende. Alguns ministros autorizam que assessores atendam. Tá? Então, é possível, sim. É possível conseguir audiência no TSE, nós temos com frequência na realidade. agora, como o juiz disse, né, Rony? A audiência não é para bater papo vazio, não. Tem que ser muito objetivo e muito incisivo mesmo no convencimento. Deixa eu ver se tem Exato. mais algum. Normalmente o ministro vai estar, o ministro, o juiz auxiliar, o assessor, ele vai estar com um papel na frente dele, vai ter uns 10, 15 processos listados, ele vai anotar o que está falando do lado, assim. Ou seja muito objetivo, porque é esse o nível vou dizer de atenção. A atenção é dada, obviamente. Mas esse é o grau de objetividade que você tem que ter para conversar um negócio desse. Tá? Você para fazer o recurso, já tem que espremer e ser claro. Para você levar para lá, tem que ser o filé. Tem que ser o filé. Pronto, Júlio, acho que já está até no. Estamos aqui chegando aos últimos minutos da live, que só pode ser até 1 hora. Eu queria lhe agradecer enormemente, além de irmão que é muito competente. Acho que Luzi tem mais um aqui. Vamos então. O que você acha da assessoria de articulação parlamentar no TSE? Eu vou entender, Luz, eu não sei se eu estou entendendo correto, mas a atuação do TSE no Congresso, aí você está perguntando? Porque o TSE tem uma assessoria para questões parlamentares, é feita junto à presidência, e a rigor é muito boa e tem que ser muito boa, porque o parlamento é ao mesmo tempo interessado, né, nas leis eleitorais, ao mesmo tempo o TSE é interessado em como isso vai ser disposto pelo Congresso. Basta dizer agora que a gente está com esse debate sobre prorrogação ou não das eleições, e é um trabalho de articulação muito intenso do TSE com o Congresso. O ministro Barroso, o presidente, está atuando muito firmemente. Eu vou dizer, eu tive uma época que eu fui diretor lá na Câmara dos Deputados, e o TSE era muito aberto a discutir com a gente temas para evitar a judicialização. Por exemplo, a gente fez um seminário lá sobre condutas vedadas na eleição de 2018, tá? Para evitar que acontecesse, que se usasse elementos do parlamento, porque às vezes o parlamentar ele faz uma divulgação do mandato dele, até inocentemente, e acaba isso sendo uma propaganda eleitoral, um desvio, e a nossa ideia era evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Foi muito bom, o TSE atuou, a AGU atuou, foi excelente experiência que a gente teve com o pessoal da assessoria parlamentar do TSE. Mas, Caio, eu gostaria de agradecer a você, o pessoal do canal, estamos sempre aqui, Caio, meu irmão também, parceiro. A gente começou junto lá em 2015 esse sonho do escritório, tem ido muito bem. A gente passou por poucas e boas no escritório, inclusive especialmente na área eleitoral. E eu fico muito orgulhoso de atuar aqui em Brasília pelo escritório. E espero ter mais oportunidades de conversar com vocês também. E que vocês tenham muitas conversas com o Caio, porque para mim ele é referência eleitoral. Quando eu estou aqui em um pipoco, eu sempre recorro a ele. Quando um processo dá um nó, eu recorro a ele também. Porque uma coisa, pessoal, que não se compra é experiência. Eu estou aqui desde 2012, atuando na eleição municipal. Eu atuei, na realidade, em 2010, eu era estagiário do Procurador Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte. Então, se você for para trás, eu estou desde 2010 mexendo com eleição. Lá no Ministério Público, ninguém era muito fã dos estagiários, era muito fã de eleitoral. E na época, o doutor Ronaldo Sérgio perguntou: por que você gosta de eleitoral? Porque ninguém mais gosta. Por isso que eu gosto de tributário também. Então é isso, pessoal. Criem experiência. O ano de 2020 vai ser uma experiência boa, porque é municipal, para vocês construírem para 22 e para 26 e por aí vai. Muito obrigado, Júlio. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. E essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.